as nossas intenções, elas são a nossa semente, né? A nossa essência, sabe? Eu acho que a nossa fagulha interior que está constantemente acesa. Quanto mais próxima a gente está, quanto mais alinhadas, quanto mais conectadas nós estejamos com as nossas intenções, mais essa fagulha de vida se manifesta. Eu acho que ela jamais se apaga. Ela jamais se apaga. Ela pode enfraquecer, mas ela jamais se apaga. Porque acho que ela se apaga quando a gente morre, né? Aí eu acho que ela se apaga porque findou aqui a nossa existência. Mas enquanto a gente estiver vivo, existe dentro de nós as nossas intenções, existe dentro de nós algo que pulsa dizendo o que nos faz verdadeiramente felizes, o que faz realmente sentido na nossa vida. Quanto mais a gente se afasta disso, mais eu acho que o nosso corpo responde com dores, né? O nosso emocional responde com sofrimento. Isso tudo são formas físicas que as nossas intenções manifestam para a gente que elas não estão sendo bem aproveitadas, que essa sementinha lá dentro não está sendo bem germinada. Porque se a gente for pensar numa semente na natureza, o que é a semente se não é a intenção de uma árvore? O que não é a semente se não é a intenção de um fruto? A semente por si só ela não é a árvore ainda. Ela tem ali todo o potencial para virar árvore. Ela tem a intenção, ela tem tudo que é necessário para virar árvore. Mas se ela não criar, se a gente não criar, se ela não criar as condições ideais, se não forem criadas as condições ideais para aquela semente germinar, ela não vira árvore, por maior que seja a intenção dela. Se ela não tiver um solo fértil, se ela não receber luz apropriada, se ela não receber água apropriada, ela não germina, ela não se transforma em árvore, né? Só por ela ser uma semente de alta qualidade, isso não torna ela uma árvore. E eu acho que da mesma forma, nós, né? A nossa fagulha, a nossa essência, ela está sempre ali. Mas a gente tem que construir ao longo das nossas vidas condições para que essa intenção floresça, né? E ela floresce na medida que a gente consegue viver de forma conectada com ela. Do contrário, a gente passa boa parte ou período das nossas vidas em sofrimento por conta dessa falta de cuidado, né, com a nossa semente. Tem uma frase do Steve Jobs que eu acho muito interessante. O Steve Jobs, para quem não conhece, foi um dos fundadores da Apple, e ele disse o seguinte: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E cada intenção que a gente deixa de viver, cada intenção nossa que a gente negligencia, ou que a gente trata como se fosse bobagem, ou quando a gente subestima os nossos sonhos, os nossos desejos, é sim um pedaço do nosso futuro, do teu futuro, que tá deixando de existir, né? São 1000 possibilidades dentro do teu futuro. O futuro é algo que ainda não existe, é algo que está sendo construído por nós hoje. Se a gente não cuida, né, das nossas intenções, se a gente não reflete sobre elas, se a gente não se propõe a viver elas, são muitas possibilidades do nosso futuro que estão deixando de acontecer. Porque as nossas intenções, elas ajudam sim a criar a vida que a gente deseja, né? Elas não são fatores determinantes, porque existem, obviamente, 1000 fatores, de novo, a navegação, né? A bússola dá o norte, para que o navegador, para que o marinheiro chegue naquele destino, né? Mas as adversidades que ele vai encontrar ao longo do trajeto dependem de fatores que estão alheios à vontade dele. As questões climáticas são algo que o marinheiro não tem controle. E ao longo da nossa jornada, a gente também não tem controle sobre todas as adversidades que a gente vai encontrar ao longo da nossa vida. Né? Então, não quer dizer que as coisas vão acontecer 100% na nossa vida, uma vez que eu tenha as intenções bem definidas. Simplesmente quer dizer que eu ajudo a criar condições, né, para que os meus planos, para que os meus desejos de vida, para que as coisas que promovem o meu bem-estar, a minha felicidade, possam acontecer.